Irmão, vamos abrir a palavra de Deus. Atos 7. Atos 7, 54 a 60. Atos 7, capítulo 7, 54 a 60. Atos 7, 54 a 60. Amém? Vou ler aqui, amados. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos e, unânimes, arremeteram-se contra ele e, lançando-o, foram fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém. Amado Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Pedimos que o Senhor seja honrado e glorificado neste momento, e que nós sejamos edificados, e que o Senhor venha abrir o nosso coração, e que o Espírito Santo venha encher-nos da tua graça, da tua bondade. Em nome de Cristo, amém. Amados, nós temos falado, em Atos, os irmãos têm dado os estudos. Hoje nós vamos falar a morte de um cristão. Estevão foi um homem que viveu como Cristo, falava como Cristo, e foi apedrejado por seguir a Cristo. Sua morte traz para nós um poderoso encorajamento para a nossa fé. Então, isso que é registrado aqui nos ajuda, a maneira como você, cristão, tem que encarar a morte. O ímpio, a pessoa sem Cristo, ele tem maior pavor disso. Mas se você é cristão, você vai aprender um pouquinho aqui sobre como morrer. Como morrer como cristão. Essas verdades aqui são maravilhosas para nós. Quero compartilhar com os irmãos a história de Andrew Hibbett. Andrew Hibbett, tem a biografia dele. Ele era um professor de teologia, holandês. Ele ensinou em Leiden, na Holanda, Universidade de Leiden. E ele ensinou ali, lá em 1576, 1573 ele nasce, e ele ensina ali, depois de 1 ano, na sua formação, e ele ensina durante 50 anos. E esse homem era conhecido como um homem cheio do Espírito. Ele era um homem piedoso, mas ele era um teólogo. Porém, em 1650, em dezembro, na época do Natal, ele foi acometido de uma grave doença no abdômen. E aos 77 anos, ele faleceu, após 10 dias, em 1651, no dia 7 de janeiro. Mas antes de falecer, ele compartilhou e escreveu as suas experiências durante esses 10 dias e deixou registrado. Ele compartilhou suas dores. Ele disse que as suas dores eram suportáveis, era um câncer. Mas suas alegrias eram inestimáveis. Ele disse que sentiu a presença de Deus ali. E Andrew Hibbett diz o seguinte, que nos 10 dias que ele estava ali, no sofrimento, ele aprendeu mais sobre Deus do que em 50 anos que ele ensinava a teologia.
Porque ele disse que naquele instante Deus trouxe a palavra para ele e Deus estava ali presente com ele. Então, amados, parece que os horrores da morte, né, foram transformados em esperança e glória para Rivet. Mas a experiência de Rivet não são exclusivas dele. Nós temos aqui nesse texto um homem há 2000 anos que teve uma experiência de morte. No dia de Pentecoste, o coração desse jovem foi tocado. Ele era um jovem. Estevão foi tocado pelo Senhor. Quando ele encontrou a morte, ele nos deu um vislumbre, uma visão de como é a presença de Deus. Veremos como a morte do cristão, como é para um crente encontrar o Senhor Jesus. Sabemos que aqui era um martírio. Ele ia sofrer de morte violenta. Mas, durante esse momento, nós podemos aprender 3 coisas aqui na vida de Estevão. A primeira coisa, todo cristão deve estar preparado para morrer. Se você pergunta isso para alguém, o que você está... Que é isso? Mas você que é cristão aqui, tem que estar preparado para morrer. Você tem que estar ciente disso. Estevão parecia ser um dos heróis menores no Novo Testamento, mas ele tinha qualidades admiráveis. O autor Lucas, ele fala que Estevão, no capítulo 6 de Atos, ele é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça e cheio de poder. No entanto, porque depois que ele testemunhou ao conselho judaico, esse conselho judaico era o Sinédrio, era composto por 17 homens, que junto representava a alta autoridade lá em Jerusalém. Esse mesmo conselho foi que julgou Jesus e condenou. Esse mesmo conselho foi que ameaçou Pedro e João para não falar do Evangelho. E Estevão estava diante desse conselho. E esse conselho desses 17 homens impuseram uma morte horrível e cruel a Estevão. E Estevão é o primeiro homem, assim, o primeiro cristão registrado nas Escrituras, que descreve para nós como o Evangelho muda a vida de alguém para morrer. E Deus mudou a vida de Estevão. O Evangelho de Jesus Cristo também transforma a morte em uma esperança para a glória. Aconteceu isso com Estevão. E nós temos aqui uma experiência do Estevão. Não foi uma morte decente, foi uma morte cruel. E por que quero dizer que isso é estranho assim? Como é um homem que serve a Deus e ele morre cruelmente. Você, cristão, acha que porque você serve a Deus vai dar sempre tudo certo. E aí não tem nenhum revés na vida. Mas Estevão teve uma morte cruel. Muitos de nós pensaríamos que se fosse o momento de sofrermos, nós estamos no leito dali, sofrendo, e nós temos nossos parentes perto de nós para nos incentivar, para nos dar uma palavra de consolo. Mas Estevão não teve uma palavra de consolo de ninguém naquele momento. Estevão não teve essa palavra de consolo, mas muitas vezes você, irmão, aqui vai ter uma palavra de consolo. Talvez para algumas pessoas, elas sintam que se transformaram duro para conseguir muito na vida. Muitas pessoas acham que têm trabalho, acumulam bens, têm títulos, tem dinheiro, e elas acham que elas estão tendo uma vida legal. Mas Estevão não tinha nada disso. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha uma vida de conforto. Estevão era um servo de Jesus, era um homem que adorava a Jesus e morreu de maneira cruel. Através desta crueldade e ódio, queriam matá-lo, com certeza. E assim, Estevão, na tempestade, na provação que estava passando ali, a sua esperança era o Senhor. Então, voltemos aqui, por exemplo, capítulo 7, verso 34, que descreve isso. A Escritura diz: ora, quando eles ouviram essas coisas, quem são eles? São esses 17 homens do alto conselho judaico, o Sinédrio. Quando eles ouviram essas coisas, eles ficaram rangindo os dentes, eles ficaram com raiva. Esses homens eram respeitados,
Mas esses homens eram juízes, advogados, professores, chamados de rabi, mas esses homens infligiram algo mal contra Estevão. Mas veja o que aconteceu com esse confronto, por causa do pecado. Porque Estevão falou do pecado do povo, falou do pecado deles. Eles se julgavam que eles eram melhores, mas Estevão confrontou eles, porque eles rejeitaram o Messias. Estevão os acusou, no capítulo 7, de resistir ao Espírito Santo, esses 17 homens, pelo menos ali. A Bíblia diz que eles ficaram furiosos, rangeram os dentes. Imagina que é isso, irmão. Uma raiva de querer matá-lo. Essa é uma imagem feia. Essas não são pessoas que você quer conhecer, nem eu. Mas Estevão teve esse momento na sua vida. Esses homens deveriam sentar, calma, vamos ver o que esse homem está falando, vamos ter calma, mas eles não tiveram calma, eles se descontrolaram, e em vez de eles julgarem Estevão, depois mandaram os soldados aplicar a pena, não, eles mesmos mataram Estevão. Eles eram religiosos. Os grandes crimes são os religiosos que cometem. Jesus foi os religiosos. Estevão, em seus 53 versículos, no capítulo 7, deste capítulo, fala as verdades que eles não aceitaram. Ele fala a verdade com ousadia. Ele mostra o pecado de Israel. Ele diz que Israel é infiel. Rebelou-se contra Deus e mostra a paciência, a tolerância de Deus para com Israel. Estevão, em todos os pontos em que ele é registrado aqui na Escritura, emerge como cristão, que cumpre o dever, um cristão que está disposto a enfrentar todo tipo de oposição por causa da verdade. Deus quer que você, irmão, e eu, possamos enfrentar todos os problemas por causa da verdade. Ele não procurou problemas. Você, cristão, aqui não vai atrás de problemas. Você não levanta de manhã e ora, Senhor, traga problema. Você ora assim? Eu não oro assim, não, que é isso? O meu filho, o Daniel, chegou um dia comigo, papai, eu estou pedindo para Deus me testar. Eu digo, não, Daniel, não ore assim. Não, papai, mas ele não tem noção. Que é isso? Mas quando a providência traz o problema para você, diante de você, ele se levanta aqui e cumpre o seu dever como cristão. Cristão, resultado é a morte, mas Estevão morre. A providência que trouxe isso. Estevão não orou por isso. O próprio Estevão disse no verso 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que haviam anunciado anteriormente a vinda do justo, cujos traidores e assassinos vocês agora se tornaram. Paulo diz a Timóteo, todos os que desejam viver piedosamente que serão perseguidos. Assim Estevão está preparado para dar a sua vida para Jesus, como testemunha dele. Ele estava disposto a seguir os passos do seu mestre. A morte de um cristão. Irmãos, o que a Bíblia diz sobre a morte? Ninguém gosta de falar disso. A pessoa faz planos, mas a coisa mais certa é a morte. Essa é a coisa mais certa que você tem. Hoje, é a morte. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 26, a morte é um inimigo. A morte não é uma coisa, não é amiga. Não há nada de bom na morte. Não há nada agradável na morte. Não há nada de bom nisso. Por quê? Porque a morte é inimiga. A Escritura nos diz que Deus não criou as pessoas para morrer. Ele criou as pessoas para viver e para sempre, em comunhão com Ele, de conhecer a sua vontade, de conhecer a sua beleza. Mas veja, a morte é intrusa na cena da criação. A morte entra, a morte é um invasor. E a Escritura diz em Romanos 5,12, portanto, assim como por um homem entrou a morte, o pecado no mundo,
pelo pecado a morte entrou, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, amados, vamos manter em nossas mentes que não há nada de romântico na morte. A morte não é bonita, a morte é feia, a morte é cruel, ela não é natural. Mas o Evangelho mudou tudo isso. Só quem pode mudar isso é o Evangelho. A Escritura diz em 1 Coríntios 15, 54, 57, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Veja, a morte é feia, é cruel, é antinatural, não é criação original de Deus, mas Deus, através do Evangelho, trouxe vitória sobre a morte. E como Ele fez isso? A Escritura nos diz que Ele deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso é o Evangelho. Se você conhece algumas das grandes religiões, elas tentam uma explicação que elas não têm fundamento em nada, mas a Escritura diz, quem venceu a morte foi Cristo. A Escritura nos diz que quando Ele morreu na cruz, Ele levou os nossos pecados, Ele levou a nossa condenação. Ele estava pagando o preço, é o pecado que nos separa de Deus, amados. E quando o pecado separa você e eu de Deus, não temos esperança de eternidade. Só temos esperança neste mundo, nas coisas que nós conseguimos e mantemos na vida. Mas nós não temos esperança na eternidade. Então, quando você confia em Jesus Cristo como Salvador, quando você confia que Jesus levou seus pecados e perdoou, você se reconcilia com Deus, você tem um relacionamento com Deus, e Deus lhe dá a esperança, Deus lhe dá a salvação. Mas isso levanta duas questões. A primeira questão, você pensa na vida cristã em tempos de guerra e luta? Você pensa na vida cristã em termos de guerra e luta? Você pode ir a qualquer programa na internet, esses programas no YouTube, programas de televisão, lhe dirão que a vida cristã é uma maneira de você enfrentar este mundo. É uma maneira legal, confortável de enfrentar este mundo. Eles têm os pregadores, as pessoas que ensinam na internet. Mas, irmãos, a Bíblia diz, através do apóstolo, que a piedade tem proveito para esta vida, mas não dessa maneira que esse pessoal ensina, que você se torna cristão porque você vai enfrentar este mundo de maneira legal. Não, amados. A Escritura diz que a vida cristã é uma vida de guerra. No momento que você se torna crente, no momento que você crê em Jesus, aí o diabo se levanta com seus demônios. Aí sim, você vai saber que tem uma guerra espiritual. Enquanto você não tem a salvação, você é cego e morto no seu pecado, você não vê nada, mas quando você confia em Jesus, quando você busca o Senhor, o diabo se levanta com seus demônios e ele vem derrubar você. Então, amados, a Bíblia diz que nós temos que tomar as armaduras de Deus. A oração, a palavra, a verdade, o testemunho, o amor a Ele. Nós temos que tomar a armadura de Deus. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A segunda pergunta aqui para nós nesta noite é, você está preparado para sofrer perdas por causa do nome de Cristo? Perdas. Ó, irmão, quando você se torna de Cristo, você perde algumas coisas neste mundo. Você não pode ver como você quer. Você não pode programar a tua vida como você quer. Você tem que considerar o Senhor. Eu vou estudar, vou fazer qualquer... Não, você tem que orar e buscar a Deus. Eu vou me casar. Não, você tem que orar e pedir a Deus a direção. A sua vida não é mais como você quer, porque você agora é escravo de Cristo. Então, amado, muitas vezes nós perdemos coisa pelo nome de Cristo. Os apóstolos, eles foram levados diante do Sinédrio, eles disseram, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer pelo Evangelho, eles perderam a reputação, eles perderam a paz, no sentido, ali naquele momento, eles foram perseguidos. Então, se eu quero seguir a Cristo, eu vou ter perdas. Você aqui, que crê em Jesus, quantas amizades você não pode mais ter?
Muitas vezes aquelas amizades é só para o mal. E você tem que dizer, não, não posso, porque eu sou de Cristo. Aí a pessoa diz, mas você é um fanático. E quem que não é fanático? Se você vive no pecado para o diabo, tu é fanático para ele. Mas nós somos, em Cristo, pessoas novas. Então, amados, a morte de um cristão, nós temos que estar preparados para morrer. Segunda coisa, o que é que os cristãos na morte podem enfrentar? Podem enfrentar as tentações extraordinárias. Pense nas circunstâncias da morte de Estevão aqui. Ele está enfrentando hostilidade total. Ele está enfrentando o ódio dos seus compatriotas. Eles rangeram o dente. Eles estão cegos. Eles não conseguem ver. E eles clamaram com grande voz, taparam os ouvidos e correram contra ele com um só impulso para apedrejá-lo e começaram a apedrejar. Pense, amados, no momento das tentações que Estevão passou aqui. Que tentações Estevão passou aqui? Quero dizer algumas. Ele poderia ter sido tentado a se desesperar. Ora, Jesus me salvou, perdoou meus pecados, me dá vida eterna, e agora vem a morte. Ele poderia ser tentado a desesperar. Ali estavam seus próprios parentes, os seus compatriotas condenando ele, e ele poderia ter sido tentado a se desesperar. Irmão, nós podemos passar por isso. Que você vê as bênçãos de Deus, depois você vê que as bênçãos não estão chegando, ou as coisas estão tudo dando estranho, e aí a gente pode se desesperar, será que Deus me deixou? A segunda coisa, ele poderia ter sido tentado a pensar que Deus o havia entregado, o havia abandonado. O terceiro, ele poderia ter sido tentado a amargura. Aqui está um homem com dons extraordinários, que Deus poderia usar este homem na igreja por muitos anos, mas Deus não usou. Ele foi útil para o reino, ele foi usado ao bem dos outros, mas Deus parou a vida de Estevão. Poderia vir amargura. Ele poderia ter sido tentado a se vingar. Ele é um homem cuja vida está sendo injustamente tirada. Ele não teve a oportunidade de apelar para os direitos naquela época. Ele poderia ter sido tentado a vingar dos seus perseguidores. Agora, ao pensarmos nesta, ou talvez outras tentações, tá? É a hora da morte. O diabo vem para que você deseje mal contra o Senhor, para privá-lo da esperança. Está pensando que o diabo não estava ali com seus anjos, para que ele negasse o Senhor? Você, amado irmão aqui, e eu, no momento que nós chegarmos na morte, que todos nós aqui vamos morrer, naquele momento o diabo vem com seus anjos para que você negue o Senhor. Ele vai falar com você, ele vai conversar com você, e você e eu não podemos dar ouvido a ele, porque nós temos que saber que o nosso Deus cuida de nós, que ele é a nossa rocha. Mas Deus apoiou Estevão nesse momento. Deus apoiou Estevão e Deus encheu ele do Espírito Santo. E esse homem que era cheio do Espírito Santo como cristão, como oficial da igreja, ele foi dado pelo Espírito Santo os dons de graça para ele suportar naquele dia. Deus não vai desprezar e deixar o irmão na mão, mas Deus vai dar a graça para suportar. E quem permite Estevão coloque seus olhos, sua esperança celestial, em quem ele coloca? Em Deus e não nele. Não porque ele é cheio do Espírito, não porque ele é um homem que segue ao Senhor, não. Ele coloca a sua esperança em Deus. Mas esse homem cheio do Espírito Santo olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Deus deu a visão, Deus levanta os olhos de Estevão para ele ver que Deus estava ali, que o Jesus Cristo estava ali à direita de Deus esperando por ele. Vamos pensar sobre ele um momento. Observe o olhar dele. Estevão está no meio da provação extraordinária, problemas, circunstâncias, tudo está dando errado ali. Na mente de Estevão tem uma luta espiritual, mas a mente de Estevão não está em seus perseguidores, mas no Senhor.
A mente de Estevão não está olhando ao redor, mas a mente de Estevão está olhando para o Senhor, à direita de Deus. Você, amado, pode estar passando por provações, por dificuldades, mas você tem que olhar para o Senhor, você tem que orar para o Senhor, você tem que clamar para o Senhor. Isso que Estevão faz aqui olhando para o Senhor. Quantas vezes nós lemos em Salmos o salmista vindo diante de Deus com uma declaração sincera das provações que ele está passando, das dificuldades que ele está passando, mas ele fala diante de Deus que Deus é o suporte dele, que Deus é a rocha dele, que Deus cuida dele, mesmo ele estando passando pelas provações. É assim que eu e você temos que reagir. Nós não podemos entrar em pânico. Nós não podemos nos suicidar. Então, amados, embora as circunstâncias não tenham mudado, aqui o salmista, ele confia no Senhor. Ele confia que o Senhor vai levar a bom termo. Estevão confia no Senhor. Então, amados, quão importante, cristão aqui, é estarmos na hora da morte. E se estamos enfrentando provações, dificuldades em sua providência, traz para nós a alegria de estar com o Senhor. Como é importante pensar nessa verdade de que Deus está ao lado do Pai, intercedendo pelos seus. Você pode estar com as situações difíceis? Olhe para o Senhor. É isso que Estevão faz aqui. E isso não vem fixando nos nossos olhos mais intensamente nas provações. Ele vem através da palavra de Deus. Essa fortaleza, esse fortalecimento vem através do conhecimento, tendo uma noção de quem é Deus. Então é importante que você aprenda quem é Deus. Porque se o Deus que você inventou na mente, que você acha que ele é assim, esse é um Deus morto e fraco. Você tem que aprender quem é Deus através da sua revelação que ele fez na palavra dele. Então é importante, no caso, Estevão sabia de quem era Deus, quem era Jesus, e isso consolava a sua vida. Mas você também, vendo o olhar aqui de Estevão, que ele está focado na glória de Deus. Ele está morrendo, vai morrer, mas ele está focado na glória de Deus. E ele declara isso no versículo 56. Observe aqui. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Então ele está sofrendo, mas ele está focando na glória de Deus. O Senhor Jesus fortaleceu Estevão neste momento. Levanta os seus olhos para ver ele, para observar ele, o Senhor, que está à direita de Deus. Significa que ele purificou os pecados de Estevão. O fato de estar à direita de Deus mostra que Jesus cumpriu a promessa, que ele pagou o nosso pecado e pagou o pecado de Estevão. Então Estevão pode entrar na presença de Deus. Ele ofereceu um sacrifício pelos nossos pecados, Jesus. Assim, pensar em Jesus à destra de Deus. Lembra para você que ele obedeceu, que Jesus obedeceu, que Jesus sofreu, a sua morte foi realizada e cumpriu a vontade de Deus que Deus queria. Por que Deus aceita Estevão? Porque Jesus pagou o preço do pecado de Estevão, porque Jesus aceitou a vida de Estevão, porque ele morreu na cruz pelo Estevão. E se você quer entrar no céu, quer entrar na presença de Deus quando morrer, você precisa confiar em Jesus, que ele pagou o seu pecado. Ele sabia e foi lembrado novamente que Jesus é o Deus homem exaltado. A atitude de Jesus ficar em pé. Aí sempre a Bíblia mostra que ele está sentado, mas a ideia de estar em pé, qual é a ideia? A ideia é que Jesus está trabalhando, que Jesus está orando, no sentido de intercedendo pelos seus ali, de fortalecer você. Muitas vezes você está desanimado, e Deus está fortalecendo você, através do Espírito Santo. Então, amado, a esperança de Estevão está no céu, a nossa esperança está no céu. A sua base sólida é o céu, é imutável, não é tocado pelas circunstâncias, é imperecível e imaculado. Não vai desvanecer de jeito nenhum Estevão. Por quê? Porque ele é fortalecido pelo Senhor na força do seu poder. Mas veja Jesus à direita do Pai, está ali, cumpriu a vontade de Deus, pode interceder por nós.
Cristão, ao pensar no olhar de Estevão sobre o Senhor Jesus, não podemos esperar tal visão nos seja dada como Estevão, ok? Isso não quer dizer que você vai, no momento da sua morte, você vai olhar e, Jesus está ali, à direita. Não, não é isso. Nós não estamos ensinando isso. Deus deu especificamente para Estevão. Mas temos Jesus Cristo falando a palavra dele pela fé e pela graça de Deus nessas palavras. Podemos nos apegar a Cristo como Estevão olhou para ele em buscar o conforto e segurança. Então podemos conhecer a realidade da obra de Cristo como nosso Salvador. O que você vê, quão prático é este ponto? Como é importante você ler a Escritura, como é importante você aprender o catecismo, por exemplo, para você fortalecer a sua fé. Estevão conhecia o Velho Testamento, só existiu o Velho Testamento naquela época. Para ser alimentado, Estevão foi alimentado com a palavra de Deus. Você, irmão, precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Você, irmão, precisa orar. Você, irmão, precisa ler a Bíblia todo dia. Você tem que fazer esse esforço para você ter as promessas de Deus. E a tua vida vai crescer. Vai ser um homem que vai enfrentar e mulher que vai enfrentar os problemas e não vai entrar em pânico, porque o nosso Deus está à direita do Pai. O cristão é a pessoa que tem esperança. Não é a esperança que vai acontecer, é uma esperança certa que é Jesus Cristo. O mundo não tem esperança, irmão. O mundo não tem esperança. Mas você que crê no Senhor, que foi lavado pelo sangue dele, você tem esperança. Deus cuida de você. Deus cuidou de Estevão naquela hora da morte. Então, amado, todo cristão deve estar preparado para morrer. Todo cristão vai ter tentações extraordinárias para enfrentar, como Estevão. Mas a terceira coisa, os cristãos na hora da morte e no julgamento devem dedicar o trabalho da oração. O homem está morrendo. Veja aqui olha, a pessoa está morrendo. O que a gente vai fazer? Você, no momento desse, como é que você vai pensar Estevão? Mas Estevão ora. Então vemos aqui duas orações, observa aqui, ele faz uma oração por si mesmo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Naquele momento ele ora. Você vê a confiança de Estevão no exaltado Jesus. Transpira na sua oração, que ele seja fortalecido ali. Senhor, recebe o meu espírito. Ele sabia que ia morrer. Então essa oração é importante. A preocupação de Estevão aqui não é por ele orando por ele. Ele estaria nos braços do seu Redentor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto você pensa, enquanto você medita, enquanto você ora, enquanto você para a hora da provação, a hora da morte, fixa a sua mente no Senhor Jesus Cristo. Ore para Ele, leve a Ele diante do Senhor os problemas, as dificuldades, as provações, leve diante dEle. Tenho ensinado para o Daniel o que ele tem que fazer na hora da morte, quando der a oportunidade. E ele gravou já o credo. E gravou já o Pai Nosso. Eu digo, Daniel, naquele momento que Deus te sentir que tu vai morrer, tu fala o credo. Tu fala a oração do Pai Nosso. E diz que tu confia nele. E você diz, o que é isso? Preparando para a morte. É morrer como... Não. Se Deus deu a oportunidade, fale para Ele o que você crê em relação a Ele. Senhor, recebe o meu espírito. Mas a segunda oração, Senhor, não lhes impute este pecado. Que amor aqui, irmão, amados. No momento difícil, de morte, esse homem mostra o amor. Ele ora para que aqueles seus compatriotas sejam poupados no julgamento de Deus, que vem um julgamento. Que vem um julgamento sobre eles, ele ora para que ele seja poupado. E aí tem aquele jovem Saulo, que pega a sua roupa
e Estevão nunca soube, porque ele morre, que esse Saulo ia ser convertido por Deus, ia ser o maior apóstolo que o mundo já teve. Deus usou a morte de Estevão para tocar em Paulo. Para Deus é o Senhor, Ele usa a morte é inimiga, mas Ele usa para os seus propósitos. Nós temos que estar com o Senhor. Você e eu devemos parar e pensar nessa oração. Ok, amados? Na hora da provação, na hora da morte, vamos voltar o foco das nossas orações ao nosso Salvador. Devemos orar e focar em nosso Senhor, orar pelas nossas almas, orar dos nossos inimigos. Como cristão, temos que orar pelos nossos inimigos. Para nós encerrarmos aqui, o martírio de Estevão não é apenas sobre como morrer bem, morreu bem, é sobre como viver corretamente. Morrer, todo mundo vai morrer, mano. Quantos morreram nessa semana? Pessoas importantes morreram, mas viveram bem, viveram corretamente, viveram amando a Deus? Muitos não. Mas isso que Estevão nos ensina, portanto, que a minha vida daqui em diante seja uma vida que seja uma janela pela qual eu possa ver constantemente a tua glória. Que a minha vida se torne uma vitória, embora imperfeita, através do qual eu possa demonstrar minha semelhança com Cristo. Então vamos esperar até que a doença chegue, irmão? Até que a doença chegue? Vamos esperar que a morte bata na sua porta? Que nossas vidas sejam mudadas pelo Evangelho, porque Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Evangelho muda a sua vida para morrer, muda a sua vida para viver neste mundo. Então, na morte, nós só veremos os seus horrores se não conhecermos o Senhor. Mas se para mim o viver é Cristo, eu entendo que sou imperfeito, mas sou salvo pela graça que estou buscando e seguindo o Senhor. O pastor Frederico, ele teve uma experiência com um irmão, lá na Irlanda, um pastor já velho, e ele estava com câncer, e o pastor foi lá consolá-lo. E ele disse, Wilson, e aí, Wilson? Muitos anos no Evangelho, trabalhando, levando a palavra. E aí, Wilson? E agora? Essa doença aí, que era na próstata. E sabe o que o Wilson disse para o pastor? Essa doença é o limousine, o carro mais luxuoso naquela época, que Deus vai me levar para o céu. Só quem diz isso é quem é cristão. Por quê? Porque os horrores da morte Jesus levou. Se você ainda tem horror da morte, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Porque o cristão que morre, ele está com o Senhor. E essa atitude que a Bíblia, esse texto aqui mostra, que quando o cristão morre, quando aquele homem confia no Senhor, ele vai para a presença do Senhor. Ele não vai para o limbo, ele não vai para o purgatório, ele não vai para o inferno, ele vai para a presença do Senhor. Esse texto aqui nos mostra que nós vamos para a presença do Senhor, e como diz Paulo, é incomparavelmente melhor estar na presença do Senhor, é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Por quê? Porque a morte foi tragada por Cristo. Então, amados, você cristão aqui, olhe para Cristo. Seja o problema que você estiver passando, olhe para Cristo. Ele está intercedendo por você. Ele é o Senhor que cuida de você, como cuidou de Estevão. E Estevão glorificou o Senhor na morte. Tocou lá no Saulo. Saulo nunca pensava que ia seguir o mestre, mas
o Estevão foi um canal de bênção para o Senhor. E Deus quer que você seja um canal de bênção para Ele. E quando chegar a morte, você morre bem. Ai, dores. Não, dores. Morre bem, porque você vai para a presença de Deus e vai ter futuramente um corpo transformado. Então, amados, a morte do cristão, Estevão, é como nós. Um dia vamos morrer, mas Cristo está conosco. Amém.